Tá bom? Agora não esqueci mais nada não, né? Então, queridos, olha só. A gente que é pastor, a gente está toda semana preparando alimento para servir a igreja. E são raras as vezes que a gente tem a oportunidade de sentar para ouvir, para ser alimentado. E assim, quando a gente vai sentar para ouvir, como isso é uma oportunidade rara, a gente tem que escolher ouvir uma coisa boa para realmente receber um bom alimento. Então, tem poucos pastores que a gente escolhe para dizer, esse eu sento para escutar. Hoje eu vou ter o privilégio de sentar para escutar um desses, tá? O pastor Davi Raik, ele é pastor da PIB do Pará, lá da igreja de onde eu vim, só que na época ele ainda não era o pastor da igreja, na época ele era o reitor do seminário equatorial, e aí Deus pegou a vida dele, virou assim, e ele não tinha a menor ideia do que ia acontecer, mas Deus tinha um projeto em mente. E hoje ele é o pastor da igreja, e Deus tem derramado uma graça tremenda lá na igreja, na PIB do Pará, usando o seu servo, capacitando, dando a ele a graça para que isso seja possível. Porque certamente, queridos, nada a gente faz se não for a graça de Deus. E o pastor Davi Raik, ele também é um artigo em extinção. Em que aspecto? É um pastor crente, que hoje em dia não está muito fácil de encontrar. Tá certo? Então nós teremos o privilégio de ouvir um homem que leva a palavra muito a sério, que eu tenho muito respeito, muito carinho, e vou me sentar ali com muita alegria para comer o alimento que o Senhor tem para servir. Por favor, meu irmão, vem aqui, tá? Deixa eu orar por sua vida. Vamos todos orar. Pai querido, em nome de Jesus, o que eu queria te pedir nessa manhã é que o teu Espírito transborde no teu servo, Pai. Que ele seja um megafone da tua boca, que seja o Senhor a falar, e a tua igreja esteja de ouvidos e corações abertos para ouvir, aprender e ser edificado, Pai. Nos abençoa muito, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu tinha muito ouvido falar de vocês por causa do pastor Maninho. Eu tive o privilégio de ser colega de ministério do pastor Maninho, enquanto ele pastor lá no Pará, e eu também, mas também por um curto período, eu acho que uns 6 meses mais ou menos, de trabalharmos juntos. Eu, como 8 meses, eu fui pastor, eu fui presidente em exercício da igreja e era o pastor dos jovens ali na primeira igreja batista do Pará. A gente nunca sabe como que os caminhos da vida Deus faz que a gente se encontre, né? Meu genro já esteve aqui nesta igreja, mandou uma fotografia, eu digo, quem sabe um dia também eu não vou estar lá. Mas eu pensava que eu vinha ouvir o pastor Maninho e não enfadá-los um pouco com as minhas palavras. Mas os irmãos, como pacientes que são, vão me aguentar por algum tempo. Eu vou cobrir um chão muito conhecido dos irmãos. Ontem à noite eu estava pensando nisso, digo, poxa vida, mas eu vou cobrir muito chão conhecido. E eles têm um grande mestre lá, que com certeza já cobriu esse chão muito bem, que é a identidade, a natureza de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pastor Maninho é um mestre, é um professor, além de pastor, ensinou em seminário. Então, é muito provável que você já tenha ouvido muito dessas coisas. Mas em uma segunda reflexão, eu pensei que sempre um outro agente traz uma visão, um ponto de vista, a vista a partir de um ponto diferente, de repente com ideias iluminadoras que poderão ajudar vocês. Quantos nesta manhã têm o texto santo? Ergam-no para que eu possa ver. Quantos têm a Bíblia ou o celular? O celular, muito bem. Eu queria te convidar para olhar
para um texto muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 14. Me interessa, em particular, a parte B do versículo 6, onde Jesus, João 14, né? João 14, 6. Jesus faz 3 afirmações seguidas de uma conclusão. Acompanha no teu texto, e se tu fores dos antiquadros que usa papel, marca as 3 metáforas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria que nós refletíssemos um pouquinho em cima desse tesouro precioso. Vamos orar mais uma vez. Pai, tem misericórdia, tem pena de mim. E me ajuda, Pai, na edificação do teu povo. Que o teu povo seja edificado, eu peço, Pai. Em nome de Jesus, amém. O cristianismo, como vivemos no Ocidente, é ultra, mega conhecido de alguma forma. Eu divido as pessoas, a esmagadora maioria das pessoas que ouviram falar ou conhecem o mundo católico, por exemplo, conhecem Jesus, de uma maneira um tanto mística. Jesus é um talismã, é um agente de sorte. Jesus está ali no altar com o coração sangrando. São 2 grupos. O primeiro é o grupo místico, o grupo supersticioso, e o outro é o intelectual, que eu vou tocar muito rapidamente. Esse grupo místico, ilustrando, eu entrei no táxi uma vez em Belém, eu fui do seminário para casa, e no táxi tinha uma Bíblia aberta no painel, do lado do motorista, uma Bíblia bastante empoeirada, por sinal, a Bíblia, e tinha um decalque grande, um Jesus com o coração sangrando, e ao redor do vidro vários santinhos. Então esse Jesus, o Jesus popular, é um Jesus muito conhecido nesse nível, o nível da popularidade, do misticismo, um Jesus distante, um Jesus um tanto desconhecido. Isso são o Jesus dos religiosos. Um outro Jesus, de uma parcela muito pequena da população, o Jesus dos mais sofisticados intelectuais, é o Jesus que é apresentado como uma de várias alternativas para Deus. Eu creio em Jesus, eu creio em Buda, eu creio em Confúcio, eu creio na Umbanda. Outro dia, eu tenho o hábito de ligar todos os dias para os aniversariantes do dia lá da minha igreja. E eu liguei para uma pessoa, com certeza o número mudou, dessa pessoa, e disse: alô, é aqui da primeira igreja, estou ligando. Da primeira igreja, eu sou da Umbanda, e tal. Tudo bem, me desculpa, está ligando, me perdoa e tal. Então, digamos assim, essa outra leva crê em várias opções a Deus, na qual Jesus é a opção sua, mas Maomé, ou Lao Tse, ou Confúcio é a minha opção. Então Jesus é muito mal entendido, eu diria. Dito isso tudo, para submeter aos irmãos a premissa de que Jesus é muito mal entendido. A melhor maneira de nós conhecermos alguém, de fato, é deixar com que ele fale a seu respeito. E Jesus fala muito a seu respeito. Nós poderíamos fazer uma grande série de mensagens a respeito daquilo que Jesus fala sobre ele mesmo. Por exemplo, Jesus se iguala ao Pai, a Jeová, quando ele diz: antes de Abraão, eu sou. Isso que Jesus está dizendo é que Moisés ouviu diante da sarça ardente. Moisés ouviu isso 1500 anos antes de Jesus vir a esse mundo.
os judeus entenderam imediatamente sobre o que Jesus estava querendo dizer, que pegaram pedra para atirar em Jesus. Jesus está dizendo: eu sou eterno, eu sou Deus. Antes de Abraão, eu sou. Fortíssimo. Isso coloca Jesus num plano muito diferente dos dois planos que eu apresentei inicialmente: o Jesus místico, o Jesus dos decalques, o Jesus do amuleto e o Jesus das várias opções a Deus. E Jesus usa também esta mesma expressão, eu sou, adjetivada. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Eu queria que a gente desse uma olhada hoje nessas três expressões conectadas ao eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu queria que a gente refletisse. O pastor me disse que ele tem por hábito pregar 1 hora até 1h15. Então eu vou decepcioná-los bastante, porque eu prego em média 30 minutos. Então eu vou tentar me esticar aqui um pouquinho a minha prédica. Eu não tenho a capacidade de eloquência que o pastor Maninho tem. Eu não sou um orador, tanto é que eu prego com notas. Oradores como o Hernandes Dias Novos, o pastor Maninho, penso que não usa nota, apenas entrega aquilo que Deus colocou no coração. Eu não tenho essa capacidade, então eu tenho que ser um pouco mais curto. Mas eu queria que a gente considerasse, então, essas três metáforas. A primeira, eu sou o caminho. Observa que as três metáforas, o caminho, a verdade e a vida, da mesma forma como elas são apresentadas em português, elas são apresentadas em grego. Elas são precedidas do artigo definido. Não é um caminho. Não. Não é uma dentre várias verdades. Não. Não é um tipo de vida dentre outras. É o caminho. Está no artigo definido ali. Por que Jesus se auto-intitula o caminho? Isso é uma pergunta maravilhosa para você fazer a si mesmo, que é a primeira das... Essas metáforas, elas se justapõem em alguma medida, mas a primeira é a mais fundamental. Jesus é o caminho, porque Jesus foi aquele que abriu o acesso ao Pai. Veja, o grande problema do homem é o pecado. O grande problema da humanidade é o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Toda a antiga aliança, todo o sistema sacerdotal, todas as leis levíticas visavam comunicar uma distância que havia entre Deus e o homem. Todos aqueles 613 regulamentos, lei dietética, não pode comer isso, não pode comer aquilo, afastamento, não toque em cadáver, etc., visava ensinar a humanidade em seu estado infantil, que era o que nós éramos. Na antiga aliança, nós éramos, Paulo diz em Gálatas, crianças, e precisávamos de uma babá, de um aio. Nós éramos crianças. Então Deus nos trata como criança, tentando de todas as formas mostrar que há uma distância entre ele, a sua santidade, a sua pureza e nós. Esse é o grande problema da raça humana, é o pecado. Nós todos nascemos nessa situação. Não há exceção. Inclusive a minha filhinha Radassa, que tem 8 meses, é uma pecadora. Nós achamos as atitudes dela engraçadas, mas se essas mesmas atitudes fossem demonstradas por um adulto, nós não acharíamos engraçada. Ciúme, que está no coração da criança. Contenda, porfia,
tolices variadas, se um adulto as fizesse, nós acharemos reprováveis. Mas isso mostra que nós somos pecadores. Todos nós nascemos nessa situação. E o pecado precisava ser lidado. E Jesus veio a esse mundo, não necessariamente para nos fazer felizes, como os psicólogos querem que a gente acredite, para nos fazer mais confortáveis. Jesus veio para lidar com o problema do pecado. Veja, existem muitas similaridades entre todas as religiões. Por exemplo, todas as religiões, até onde eu saiba, eu não sou um profundo conhecedor das religiões, mas a maioria esmagadora das religiões dizem que nós não devemos matar a pessoa inocente, que nós não devemos adulterar, que nós devemos ser bons cidadãos, nós devemos ser submissos às autoridades. Todas as religiões ensinam isso aí. Mas isso aí é a estrutura do prédio. A fundação do cristianismo é radicalmente diferente. O fundamento do cristianismo é que Jesus Cristo veio morrer pelos pecados. Se alguém perguntasse para você, eu imagino que muitos aqui já sabem, mas me tolerem por causa daqueles que talvez não saibam, como definir o evangelho? O que é o suprassumo do evangelho? Se alguém pergunta, você é crente? Alguém perguntasse para você, você é evangélico? O que é o evangelho? Diz aí de uma maneira muito simples e direta para mim. Você seria capaz, amado, de responder essa pergunta? Se não, tu sabes que Paulo responde de uma maneira bem pontual e bem sintética em 1 Coríntios 15. Marca esse texto na tua Bíblia. Isso aqui é a fundação, é o caminho. Por isso que ele é o caminho. Porque ele veio resolver a situação do pecado. Olha o evangelho definido em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. O evangelho definido. A partir do versículo... Eu vou ler lá do primeiro versículo. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho. Quero trazer à memória de vocês o evangelho. O evangelho que preguei para vocês, o qual vocês receberam, e o qual ainda perseverais. Por esse evangelho, vocês são salvos, se vocês ficarem firmes, retendo a palavra, tal qual como a preguei. Antes de tudo vos entreguei, está aqui o evangelho amarrado, definido, na sua fundação. 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. 1. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, Isaías 53, Salmo 16, 22, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então isso aqui é o alicerce de tudo. Jesus é o caminho porque ele fundou ele abriu esse acesso ao Pai. Morrendo por nós, sangrando na cruz. Então ele é o nosso caminho. Buda nunca morreu por pecado de ninguém. Confúcio não morreu por pecado de ninguém. Jesus morreu pelo pecado do mundo. A gente podia fazer aqui uma pequena digressão reformada, mas não vai interessar. A expiação de Cristo é suficiente para todos os pecados desse mundo e 200 mil mundos e planetas se fossem habitados, porque ele é Deus infinito. Porém, ela é eficiente para você e eu que cremos, para os eleitos. Então, Jesus, a expiação maravilhosa, o pagamento, Cristo é o caminho porque ele pagou a tua conta. Veja, você e eu temos uma conta. Sim, você e eu temos uma conta diante de Deus. Nós mentimos. Desde pequeno a gente vem
colecionando uma conta infinita, uma conta enorme de pecados. Enganamos o papai quando éramos pequenos. Quem sabe alguns aqui colaram na escola. Então, nós acumulamos uma conta mastodôntica e colossal diante de Deus, sem falar do caso que nós nascemos em pecado. Então, Jesus quitou isso aí na cruz. Quando Jesus estava pendurado naquela cruz, que ele disse, tetelestai, pode ser traduzido, está consumado, pode ser traduzido também, está pago. Está pago a conta. Ele é o caminho, só Ele faz isso. Ele fez isso por ti, Ele é o teu caminho. Mas não apenas isso. Jesus não é apenas o nosso caminho, pelo fato de ter pago a nossa conta. Ele é o nosso caminho também, porque Ele é o paradigma que você e eu precisamos imitar. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de cristão. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Você e eu somos pequenos Cristos. E Jesus é o nosso modelo. Jesus é o modelo que está diante de você. Até homens que avançaram muito na fé, como Paulo, disse, sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. E por sinal, eu ouvi, a minha vida toda eu fui criado na igreja, eu me desviei, mas eu fui criado na igreja. Um erro muito comum, todos nós devemos ser modelos. Nós devemos, de alguma maneira, ser modelo para aquele que está atrás. Quem está na 8ª série, é um modelo, pode ensinar alguma coisa para aquele que está na 6ª, na 5ª e no 3º ano. Nós somos modelo. Nós devemos dizer para a pessoa, me imite por misericórdia e graça. Eu digo com temor e tremor, porque sou falível. Mas nós devemos, eu digo para minha esposa, com temor e tremor, que lá na igreja, o nosso casamento deve ser modelo. Se meu casamento não funciona, o que é que está acontecendo? Nós devemos ser modelo. O pastor é o modelo do rebanho. Paulo disse para Timóteo, sê tu um exemplo, sê tu um modelo. Então Jesus é o nosso caminho, porque Ele é o nosso modelo. É Jesus. Você tem tentado imitar a Cristo? Você tem seguido ao Senhor? Ele é o seu modelo? Você é grato, porque Ele pagou os seus pecados, Ele é o seu caminho, o seu modelo? Eu queria rapidamente olhar a segunda metáfora. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade encarnada. O mundo jaz na mentira. Isso é uma forma diferente de dizer o que João diz. O mundo jaz no maligno, que todos vocês conhecem. O mundo jaz na mentira. Tem mentira por todo lado. As mídias sociais, a televisão, o cinema, as revistas são grandes promotoras de mentira. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais os nossos olhos são abertos para aquilo que realmente interessa, para o que é a verdade da vida, para os verdadeiros valores da vida. E o que eu acho mais fantástico é que esse conhecimento de Jesus, ele é um processo gradual. Aqui a gente saiu do fundamento, do alicerce, e a gente está vindo já para o primeiro andar, primeiro, segundo andar. Esse conhecimento de Jesus é gradual, é crescer em intimidade. A mesma palavra que Paulo usa, o objetivo de Paulo, vocês lembram, era conhecer a Jesus, né? Eu quero conhecer a Jesus, eu quero ser
íntimo, eu considero toda a minha herança, eu considero tudo que eu tinha, os meus pais, a herança que eu herdei, o fato que eu era judeu de judeu, o fato que eu fui circuncidado ao 8º dia, todas as regalias, todos os privilégios que eu tinha, eu considero excremento, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento da verdade, conhecimento de Cristo, por amor de quem eu perdi tudo e as considero refúgio. Eu considero refúgio o fato de alguma maneira eu ser um bispo, eu ser um pastor, eu ser um professor de teologia, eu ter mestrado, doutorado, isso é tudo secundário. Isso não é nada diante da sublimidade de conhecer a Cristo. Nada na minha vida pode impedir ou dificultar esse crescimento no conhecimento de Cristo. Essa intimidade, esse conhecimento, a palavra conhecer que Paulo usa aqui, gnosco, é a mesma palavra usada em Mateus 1, 24 e 25. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, contudo não a conheceu Maria, enquanto ela não deu à luz a um filho, pôs o nome de Jesus. Conhecer aqui guarda a ideia de ser íntimo, profundamente íntimo, no caso de José, que Maria, intimidade sexual, no caso de Paulo, intimidade espiritual. Então eu conheço essa verdade maravilhosa, por intimidade, por crescer em intimidade. E eu vejo, quanto mais os meus olhos são abertos para essa verdade, mais eu vou avançando, eu vou sendo transformado. A minha filha disse uma coisa, nessa minha estada agora, que muito tocou no meu coração. Ela disse, conversando com a minha esposa, e eu ouvindo do lado, não estou me gloriando que eu sou um verme e nada mais, mas eu tive essa graça de ouvir. A minha filha disse, o meu pai foi transformado ao longo dos anos. O meu pai foi transformado ao longo dos anos. Eu fiquei em gozo de alma pela graça do Senhor na minha vida. E quando você vai então, repito, vendo essas verdades, você vai crescendo, você vai mudando. Isso é uma prova que você está salvo. Eu queria aqui entrar em uma tangente. O pastor Maninho disse que eu tinha o tempo que eu quisesse. Eu prego curto, eu vou emblomar vocês um pouquinho numa tangente aqui. Às vezes as pessoas se preocupam se é salvo. Eu estou salvo, pastor. É comum isso, pastor. Eu estou salvo, eu sou um pecador, eu estou salvo. Como que eu sei? O que diz a doutrina? Uma vez salvo, para sempre salvo. A pessoa pergunta, está certo essa doutrina? Meu irmão, não precisa você se preocupar com essa doutrina. Uma vez salvo, para sempre salvo. Eu quero te dar uma outra muito mais simples, e que não é doutrina. Em Mateus 1, 21, tem uma promessa de que Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados. Você está sendo salvo dos seus pecados? Se você está sendo salvo dos seus pecados, é uma prova inconteste de que você foi salvo. Você está sendo, você vê transformação ano após ano, você vê mudança na sua vida. Eu vejo, por misericórdia e graça, eu vejo mudança na minha vida, o homem que eu era e o homem que eu sou. O homem que eu era quando eu aceitei Jesus em dezembro de 1990. Um assassino que cometi dois abortos, que é assassinato, um pornógrafo, um camarada destrambelhado, andava armado, a minha vida era um caos. E eu vi uma transformação na minha vida. Eu vi uma grande, digo, estou testemunhando para a honra do Senhor, não para a minha. Você vê transformação na sua vida? E eu quero avançar, e a gente vai falar um pouquinho sobre vida, que é a terceira metáfora. Eu quero
ver esse avanço na minha vida. No dia 31 de dezembro passado, eu quero fazer disso uma prática no meu lar, eu perguntei para minha esposa, 31 de dezembro, geralmente as empresas fazem inventário, não é? As empresas fazem inventário, quanto de estoque e tal, e você deve também fazer o seu inventário. Eu perguntei, disse, Betina, meu amor, o que é que eu posso melhorar como marido? De que maneira eu posso ser um melhor marido? De forma, ela elencou 2 ou 3 pontos que eu tenho trabalhado. E Deus me dando graça, quando eu chegar no dia 31, eu vou perguntar, que tal a minha performance? Né? Que tal a minha performance? Dos pontos que a minha esposa me pediu é que eu seja mais ágil na resolução de problemas crônicos, que ela pede para que seja feito, e eu postergo, delego, empurro com a barriga. Mas eu tenho me esforçado, porque eu quero ser um homem melhor. Você quer ser alguém melhor? Se você recebeu a verdade, que é Cristo, você vai avançar, você vai descortinando os seus olhos, e você vai cada vez melhor. Recebendo, e a gente vai para o terceiro ponto, para não me delongar. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus demonstrou poder dar vida de maneira física para sinalizar a vida espiritual. Vocês lembram, por exemplo, que Jesus ressuscitou mortos? Quando ele ressuscitou Lázaro, aquilo é um exemplar do seu poder para dar vida espiritual. E todos aqui que foram regenerados receberam essa vida espiritual. Isso é uma centelha de Deus que vem para nós. É muito óbvio que nós precisamos de vida. É muito óbvio. Eu que celebro muito funeral, fica muito claro para mim que eu preciso de vida porque eu estou morrendo. Você, minha irmã, está morrendo. Todos nós estamos morrendo e nós precisamos de vida. Se você considerar o que o IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, fala sobre a média de vida do brasileiro, a mulher, uma época atrás aí, 73,5 e o homem 72. Mas eu sempre gosto de pensar que o crente vive um pouquinho mais. Geralmente o crente não se envolve com drogas, não é um bêbado. Então ele vê, eu coloco 80 anos. Se a gente imaginar que a nossa vida será de 80 anos, eu acho que a minha vai ser mais, que eu tenho uma herança longeva. Meus avós todos morreram com mais de 90. E eu estou com uma filha de 7, 8 meses. Eu tenho que ter, quando eu morrer, ela tem que estar criada. Né? Então, se a gente imagina, por que a gente precisa de vida? Porque a gente está morrendo. Se a gente imaginar um relógio, se a gente pensar em um relógio desses longitudinais, imaginar 10 anos de vida, 20 anos, 40, 50. Se a gente imaginar 20 anos, você tem 20 anos, é 6 horas da manhã, o dia está raiando. 30 anos, 9 horas. 40, meio-dia, eu já virei o ponteiro. 50, 3 horas da tarde, mas o sol está forte ainda. 60, 18 horas, é crepúsculo. É crepúsculo, né? 70 já é noite, 21 horas. Todos nós precisamos de vida. É óbvio. Nós não vamos ficar nesta vida para sempre. Alô? Nós precisamos, e Jesus nos dá vida eterna. Mas um detalhe, a vida eterna que Jesus nos dá, não é a vida eterna como é comumente ensinado ou percebido pelas pessoas, que é uma vida sem fim. A vida eterna que Jesus nos dá é uma vida sem começo, que é a vida de Deus. Só Deus tem vida sem começo, somente Deus.
E quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe essa vida. Pedro chama esta vida de natureza divina. Você conhece esse texto? Você conhece esse texto? Em 2 Pedro 1, 3 a 4. Isso é um texto precioso para você marcar na sua Bíblia. Seu divino poder, falando sobre Jesus, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a santidade, por meio do pleno conhecimento, gnóstico, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas glórias e virtude, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que vocês se tornassem participantes da natureza divina. Deus mudou a tua natureza. Quando você foi regenerado, a tua natureza mudou. E isso é uma outra evidência concreta de que você foi salvo. Você sabe a diferença entre a natureza do gato e a natureza do porco? Uma vez eu estava em Londres, esperando o metrô, e eu nunca tinha visto um porco como um animalzinho de estimação. Tinha uma menina com um porquinho branco com um lacinho na mão, porquinho desse tamanho, uma cria de porco. Agora é interessante, eu estou citando isso, porque a natureza do porco, ela é bem peculiar. Se aquela mocinha soltasse aquele porco perto de uma vala, de uma lama, o porquinho corria para a lama. Porque a natureza do porco é de amar a lama. Por outro lado, a minha filha teve um gato lá em casa. Vocês já perceberam como a natureza do gato é diferente? O gato vive limpo. Ele pode até salpicar alguma coisa nele, mas ele imediatamente ele se limpa. O gato odeia sujeira. Ele é limpo. Me lembro uma vez, a minha filha viajou e o quarto onde ficava lá a caixa de areia que o gatinho fazia as necessidades ficou inacessível. E viajamos, a porta ficou batida. Quando a gente voltou da viagem, o excremento do gatinho ficou mais próximo da área onde ele ia fazer a necessidade. Com certeza ele aguentou o que pôde. Imagino, deve ter arranhado a porta, não conseguiu passar, então ele fez. Porque a natureza do gato é diferente. Quando a gente recebe esta vida, aleluia, quando a gente recebe essa vida de Deus, a nossa natureza muda. Nós não temos prazer no pecado. Nós não temos prazer na lama. Nós que antes vivíamos na lama, nós que antes amávamos a lama, de hora em diante a gente cai na lama, tropeça, mas a gente quer se limpar. A gente quer se limpar. Quando a gente peca, a consciência nos martiriza. A consciência nos castiga. E nós não temos paz até pedir perdão. Meu irmão, isso é uma evidência clara que você recebeu vida. Você mudou, você recebeu vida. Jesus, só Jesus pode dar esta vida. Jesus dá, como eu disse, esta vida eterna. Quem for para o inferno também não morrerá, mas não tem vida eterna. Todas as pessoas que estarão sofrendo pela eternidade no inferno é porque não tem a vida de Cristo, aquele que pode dar vida. Tanto no Antigo Testamento como no Velho Testamento, a palavra para céu e inferno, para usar um termo bem simples, para galardão e castigo é a mesma. Você sabia disso? Um exemplo no Antigo Testamento, Daniel 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida olam, eterna, outros para a vergonha e desprezo olam.
o que quer que signifique Olam, em hebraico, se aplica para um e para outro. No Novo Testamento o princípio é o mesmo. Jesus diz, Mateus 25, 46, ímpios irão para o castigo onion, porém os justos irão para a vida onion. Então, o cumprimento da vida eterna é o cumprimento do castigo eterno. O cumprimento daqueles que estarão pela eternidade no céu é o cumprimento e a duração daqueles que estarão no inferno. É a mesma palavra. Isso não me agrada dizer isso. Não, eu não tenho prazer em saber que as pessoas perecerão eternamente. Não é esse o ponto. O que eu quero dizer para você é que só Jesus pode dar essa vida. Jesus é Deus, eu sou, ele diz. Eu sou, com a minha verdade, eu sou a vida. E ele dá essa vida maravilhosa. Jesus é a tua vida? Jesus é o teu caminho? É um prazer muito grande compartilhar esses pensamentos com as tuas ovelhas. Vocês são privilegiados de ter um pastor que zela, que ama de fato as ovelhas, que prega a palavra. Provavelmente vocês já ouviram tudo isso aqui, mas eu dei uma repassada geral aí, para que vocês saiam daqui, por assim dizer, orgulhosos em Cristo Jesus. Aquele que se orgulha, orgulhe-se na cruz, diz. Aquele que se gabe naquilo que Cristo fez por ele, e não quem ele é. Então, eu quero que você saia daqui edificado, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, o grande eu sou eterno. Jesus não veio aqui fundar outra religião, não. Isso aqui está fora do script completamente, me perdoa. Uma vez, na época que eu frequentava Facebook, tem aquela área ali de notícia que você vai passando. Eu nunca esqueci de um camarada que colocou lá, colocou o símbolo do cristianismo, o símbolo do Islã, o símbolo do confucionismo, colocou vários símbolos de várias religiões, inclusive do cristianismo. Aí colocou embaixo assim, por que tu achas que só a tua salva? Interrogação. Aí eu escrevi embaixo, religião nenhuma salva, quem salva é Cristo. Religião não salva, igreja não salva, pastor maninho, padre, ninguém salva. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Vamos pedir que o Senhor inunde o nosso ser com vida, para que tenhamos uma vida vitoriosa. Pai, obrigado por estas palavras, que calem, que achem guarida no coração do teu povo, Pai. E que eles tenham uma percepção da magnitude de Jesus Cristo, eterno Deus, o grande eu sou. O grande eu sou que abriu o caminho, pagando o preço e lançando os fundamentos da salvação. O grande eu sou da verdade que abre os nossos olhos para que contemplemos a verdade da vida e as verdades eternas que nos aguardam. E aquele o doador da vida, o eu sou que dá vida, que nos dá força para vencer o pecado, para viver uma vida abundante. Obrigado, papai. Recebe as nossas orações, enche os nossos corações de gozo. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Deus, o Filho, a força, a comunhão de Deus, o Espírito Santo, que é divina trindade, Criador, Redentor e Consolador, seja conosco nesta tarde, até nos encontrarmos outra vez, quando todo o povo de Deus a uma voz diz, amém, amém. Estamos despedidos, né? Pastor. Pode ficar em pé, querido, olha só. Uma das coisas que eu acho mais legais é essa ideia de você se gloriar na cruz, né? Porque é engraçado, porque essa palavra de se orgulhar, se ufanar, é uma coisa que é combatida na Bíblia, mas esse é o único tipo de orgulho que é encorajado, né? E isso me faz lembrar, quando eu era pequeno, o meu pai, ele era auditor fiscal do Estado, ele era
teve uma época que ele era o superintendente, era o chefe, né? E aí, quando eu entrava na repartição pública lá, eu já entrava assim, ó. Né? Então, é mais ou menos algo assim. Eu me orgulhava nele, né? Quando a gente vê quem é Cristo, a gente fica cheio de perna, de peito cheio e feliz. Carregue esse peito cheio para onde você for. Cristo Todo-Poderoso é o seu Salvador. Vá em paz, meu querido, que o Senhor te acompanhe. Deus abençoe, lhe dê uma ótima semana, em nome de Jesus.